Uma das frases mais repetidas no nosso país é: a corrupção é o câncer do Brasil. Não é nada de errado com essa frase. Nós temos diversos problemas derivados da corrupção, já que, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a cada R$1 desviado pela corrupção representa um dano para a economia e para a sociedade de R$3. E o IBPT, que avalia que a corrupção custa 160 bilhões anuais, ou 8% de tudo que é produzido no país. Finalmente, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que avaliou que ela impacta em até 2% do PIB. Mas no último vídeo, buscamos analisar essa questão tentando sair de visões simplistas como todo político é ladrão, político é tudo mau caráter, ou então frases prontas como político é o reflexo da sociedade. O grande causador encontrado foi o Centrão, mas também vale lembrar toda a questão do uso do Estado para enriquecimento próprio, o famoso peculato, e da impunidade, visto que 97% dos casos de corrupção no Brasil não são punidos, e quando são, temos exemplos de processos com ilegalidades e ou conflitos de interesse. Nesses casos, só existe uma forma de resolver, que é fortalecer as instituições públicas dedicadas a combater esse tipo de crime, como a PF e principalmente a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, muito pouco conhecida e extremamente negligenciada, mas chave para os processos de investigação. Outra mudança necessária é a despersonificação dessas instituições, ou seja, retirar a imagem humana desses processos, já que o efeito contrário, a personificação, atrapalha esses projetos. Como exemplo, nós temos o Sérgio Moro, que condenou um possível candidato a presidente para depois virar ministro do outro. Desse modo, mesmo que ele tenha tomado a decisão sem isso em mente, não dá para confiar de forma institucional em uma decisão dessa. Ou então, para ser menos polêmico, o japonês do federal, famoso pelo Lava Jato, que foi preso por facilitar o contrabando na fronteira. Finalmente, o Brasil pode se inspirar em Hong Kong, país que já ocupou o lugar de país mais corrupto do mundo e hoje em dia é o 17º mais honesto. Para isso, nós temos que mudar as leis e as punições para esse tipo de crime, como tornar corrupção crime hediondo, aumentar o tempo de encarceramento mínimo, sem possibilidade de abatimento por bom comportamento ou sistema semiaberto, e aumentar a multa a ser paga, de modo que o dinheiro desviado seja devolvido em sua plenitude, com a adição de uma parcela de uma provável quantia desviada, mas não comprovada, mais uma multa para que o total pago exceda o total adquirido. Além disso, mais importante que punir o político, temos que punir a empresa que o corrompe, já que o político é totalmente substituível pelo sistema, então não adianta apenas prendê-lo, porque sempre vai ter alguém disposto a aceitar essa propina. Porém, para mudar a lei precisa de ter a aprovação do Congresso, e isso nos prende de novo ao Centrão. Por isso, voltando ao tópico do Centrão, entendemos que eles são um reflexo de um esquema político nacional, que data desde a independência, um sistema voltado a conservar o modelo político vigente, preservando o poder dos latifundiários e excluindo ao máximo a população. Como nós já tivemos na nossa história, as cotas mínimas de até R$200 mil de renda para votar e até 800 mil para se candidatar, além de um número mínimo de hectares de terra. Ou seja, só a elite da elite participava do processo político. Isso acarretou na realidade atual, onde nós temos uma população apática do ponto de vista político e a criação de uma nova classe social, o político, que usa do Estado para enriquecimento próprio. Com essa visão extrapolada, temos a criação do Centrão, que, diferentemente do resto, está ali apenas para manter o sistema do jeito que está ou até mesmo agir de forma reacionária, e que, principalmente, não está lá para defender a ideologia da população, mas sim para vender o seu apoio para quem está disposto a lhe dar mais pelo voto. Se você quer saber como identificar um partido ou um político de centrão, um bom indício é olhando para as bases de governos opostos. Caso o mesmo partido esteja em ambas, provavelmente ele faz parte do centrão e provavelmente só está lá por entrega de cargos políticos ou emendas para garantir a governabilidade do executivo. Lembrando, isso é apenas um indício, até porque opiniões podem mudar, e mesmo que não mudem, não é porque alguém não concorde com uma visão de mundo que ela automaticamente é apoiadora do oposto. Com isso em mente, temos que partidos como PP, PTB, MDB, PL, União Brasil fazem parte desse centrão desde a Constituinte de 1988, e alguns até de antes, provavelmente com nomes diferentes para esconder o seu passado. Ou então os mais recentes, que são frutos de divisões internas de outros partidos e que normalmente não têm a palavra partido no nome, o que passa um pouco por uma corrente antipolítica que vamos falar já já, como Republicanos, Avante, Podemos, Patriota, Solidariedade e PSD. Com isso, nós temos uma massa que ocupa até metade do Congresso, a pior parte dos políticos,
já que mesmo que você não concorde com o lado, pelo menos entende que ele está lá porque ele acredita no que diz e porque representa uma parcela da população, enquanto que os políticos do Centrão só estão lá para sugar da máquina pública. Mas se esses políticos não fazem bem para o país, como eles mantêm os seus cargos? Isso vai ser explicado pelo que falamos acima, a apatia política que a população possui, ou então o velho discurso de não gosto de política, o que foi reforçado com o discurso mais atual antipolítico, tendo como maior símbolo recente o Bolsonaro, mesmo que, ironicamente, tenha quase 35 anos como político. Isso não é à toa, mas sim um projeto político. Envolve inclusive o sucateamento da educação pública e a manutenção de um sistema praticamente fordista de linha de produção de uma massa irracional e consumidora. Isso pode ser demonstrado com algumas correntes recentes no Brasil, como a reforma do ensino médio, onde matérias essenciais para o desenvolvimento lógico-político, como filosofia e sociologia, foram jogadas para a sarjeta, ou então a tentativa de depreciação do nome e da imagem de Paulo Freire, patrono da educação brasileira e talvez um dos maiores pedagogos da história, tendo o terceiro livro mais citado do mundo no tópico de ciências sociais e sendo o brasileiro mais homenageado no mundo, com pelo menos 35 títulos de doutor honoris causa. Você até pode discordar do ponto de vista dele em alguns tópicos. Isso é totalmente válido, mas rejeitar suas ideias pode ser um ato de ignorância, repulsa e até mesmo entreguista, já que as ideias dele casam perfeitamente com o que todos esperam de um sistema educacional, visto que ele critica o que chama de educação bancária, onde o professor simplesmente cospe as informações para o aluno então decorá-las e cuspi-las novamente na prova. Por outro lado, ele defendia a educação dialógica, que parte do ponto de vista do aluno, nivelando as posições de mestre e discípulo, onde ao invés do professor simplesmente falar o que é tido como verdade, o próprio aluno, através do raciocínio lógico e da crítica da realidade, adquire o conhecimento, claro, com o apoio do professor, já que, parafraseando Newton, se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Isso não acontece apenas de forma utópica, já que diversos países já estudam e ou aplicam essa filosofia, como a Áustria, Alemanha, Holanda, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e África do Sul. Não é difícil entender por que há uma resistência tão grande em desenvolver essa filosofia na educação nacional, já que ela ensina a população a pensar por si mesma, o que passa longe dos interesses das elites. Não é à toa que os projetos de educação pelo método Paulo Freire foram descontinuados exatamente na ditadura militar. Tendo isso em mente, o melhor meio para resolvermos o problema político realmente é pela educação. Mas isso não só é um processo demorado de 30 a 60 anos, como depende exatamente dessa classe de políticos que seria prejudicada ao apoiar esse projeto, o que obviamente nunca vai acontecer. Então, se nós não conseguimos tirar eles de lá e eles não nos representam, basta nós tirarmos o poder deles e nós mesmos nos representarmos. Antes de tirarem conclusões incorretas, eu não estou falando em fechar o Congresso, mas sim uma democracia participativa ou até mesmo uma democracia direta. Esses conceitos não são muito comuns na cultura brasileira, visto que os últimos grandes exemplos foram só em 93, onde foi decidido o modelo de governo do Brasil entre parlamentarismo, republicanismo, monarquia e presidencialismo, e o plebiscito de 2005 sobre a proibição do comércio de armas. Então dá para perceber que não é algo muito recorrente na nossa história, principalmente em comparação com a Suíça, por exemplo, que já teve mais de 150 referendos, com o mais antigo datando de 1798, e com um longo histórico de participação popular, desde quando a Suíça que conhecemos era, na verdade, uma união de cantões, o que seria equivalente aos nossos estados, na antiga Confederação Helvética, fundada no século XIV. Além dessa questão histórica, a logística também é muito complicada, já que um plebiscito demanda a mesma estrutura e mobilização que uma eleição normal. Por isso, uma ideia que vem ganhando força é a democracia digital, onde diversas funções ligadas ao governo são digitalizadas. E até pode-se dizer que o Brasil já é referência nesse assunto, como nos documentos digitalizados e o famoso Pix. Mas isso não significa que nós não podemos avançar, já que o país poderia poupar até 136 bilhões digitalizando o governo. Além do mais, se nós já utilizamos a tecnologia para isso, por que não para outras funções e seguir o exemplo da Estônia, onde você pode pagar seus impostos, abrir empresas, emitir documentação internacional e até votar pelo celular. Por isso, para podermos nos livrar da praga que é o Centrão, diminuir a politicagem, representar o povo e acelerar as reformas que nós queremos e o Brasil precisa, não adianta ficar em uma ideia de filme da Disney de melhorar a educação. Nós precisamos, como população, ter o controle e votar nas principais reformas do nosso país, ao invés de deixar eles
escolhendo por nós, respeitando então o principal tópico da nossa Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou, foque nessa parte, diretamente. Inclusive, uma das principais reformas que nós precisamos é a reforma tributária. E nós até temos a reforma que está sendo debatida agora, mas exatamente pelos motivos que falamos nesse vídeo, não vai ser aprovada com a totalidade necessária, o que demonstra uma imediata necessidade de democracia direta aqui no Brasil. Por isso, caso você queira saber como uma reforma tributária pode transformar o Brasil em um país de primeiro mundo, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Agora, caso você queira saber como os navios e os trens podem revolucionar a economia brasileira, clique no vídeo que está aparecendo na tela. Por fim, caso você queira ver outros vídeos do canal, clique em um dos vídeos recomendados. Por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima.